Boa noite. Mais uma vez, nosso Instagram, @Jesus dos Kardecianos, fazendo um estudo via internet. Vamos lá? Hoje com a participação de Magno Teixeira Barnabé, com o tema Na casa de meu pai há muitas moradas, ou há muitas moradas na casa de meu pai, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. E como sempre, eu repito da importância de estudarmos a doutrina espírita, principalmente em relação às obras básicas de Kardec. Esse mês de outubro, vamos falar só sobre o Evangelho. Tiraremos alguma noite, entre até mesmo o final de semana, para conversarmos sobre o Livro dos Espíritos, darmos continuidade. Mas tema central desse mês será sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, das obras básicas de Allan Kardec. Vamos aguardar Magno entrar e aqueles também que se fazem sempre presente nas nossas noites. É importante que a gente divulgue que a doutrina espírita, como filosofia, como ciência, como doutrina, como um princípio religioso, se faz presente na vida da gente a todo o instante. E como tal, devemos realmente nos dedicar à tarefa do exercício diário dos seus ensinamentos, inclusive em relação à questão da mediunidade, do fenômeno mediúnico, que é uma grande realidade na vida da gente cotidiana. Não adianta fugir disso aí. Eu sempre falo, repito e não cansarei de repetir a necessidade que nós temos de estudarmos e praticarmos, claro, com toda a responsabilidade, com todo o senso de praticidade, dentro das casas preparadas, das casas espíritas, que tem todo o aparato suficiente para o desenvolvimento mediúnico. Estamos aguardando apenas ele entrar. Grande Magno. Boa, tudo bem, meu? Excelente noite. A todos nós. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Ok, estamos juntos. Instagram, @Jesus dos Kardecianos, e daqui a gente lança para o nosso canal do YouTube também, @Jesus dos Kardecianos. Tá? Ok. Tema de hoje. Há muitas moradas na casa do Pai, né? Isso aí. O Evangelho segundo o Espiritismo. Beleza. Capítulo 2. 3. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Já fez uma precezinha hoje aí? Não. Estava falando da necessidade do estudo da doutrina espírita. Então vamos orar para iniciar os trabalhos, né? Para que Perfeito. tenhamos a melhorada a intuição, a inspiração, para que a gente possa fazer um trabalho produtivo, né? E que alcance os objetivos nossos, né? Ok, é isso aí. Rogando a presença dos nossos mentores espirituais, Jesus, Maria. Pois é. Então, que Deus nos abençoe, né? Que nosso trabalho seja proveitoso, que cada um que esteja participando, né, possa receber essa mensagem,
e refletir sobre ela no dia a dia de nossas vidas e ter, assim, uma convicção melhor da existência terrena e o porquê, né, de tantos problemas que vivemos nessa esfera chamada Terra, né? Essa morada chamada Terra. Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Então, Edno, essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele se encontra também no Evangelho de João, né? É o único evangelho que trata desse tema, né? É o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, né? Então, Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai. Eu irei antes e vou preparar lá o local, né? Quando estiver preparado, eu voltarei, né? E já levarei comigo aqueles que estiverem em condições de habitar, né, nesse mundo onde eu estiver, né? Nesse local que eu preparei. Então, Jesus, com isso, ele mostra que a Terra não é um único lugar onde existe a vida, né? A vida, ela está em todo o universo. E a Terra faz parte desse grande universo, tem as estrelas, galáxias, etc. E que tem um comando maior do nosso Criador. E Deus criou tudo isso pela sua vontade, né? E ele continua, né, mantendo tudo funcionando através dessas leis, as leis naturais que regem as relações entre todos nós, né? Então, o mundo, os diferentes estados da alma na erraticidade, por exemplo, né? A erraticidade, para quem não sabe esse termo, não conhece, nunca ouviu falar, é aquele momento em que nós vivemos no plano espiritual, aguardando uma nova encarnação, um novo retorno. Então, todos os espíritos desencarnam, viram, na verdade, espíritos errantes. Estão no momento de transição, aguardando uma nova jornada, né? Voltar a esse mundo, recomeçar de onde, né, deixou os seus afazeres, né? E esse estado da alma na erraticidade, ele vai ser bom ou de sofrimento. Vai ser feliz ou infeliz. Vai depender da conduta de cada um, de como nós nos conduzimos nesse mundo. Se nós agimos de forma correta, dentro dos princípios da lei de amor, justiça e caridade, quando sairmos daqui, vamos estar, né, num ambiente de paz, de felicidade, né, de uma consciência tranquila, fruto do dever cumprido. Perfeito. E quando nós erramos, nós deixamos de cumprir os ditames da lei natural, né, nós vamos chegar do outro lado com a consciência pesada, né, com a consciência em conflito. Logo, nós vamos estar vivendo os momentos de conflito, cheio de sentimentos, né, ruins, sentimentos negativos, e isso leva a questão desse sofrimento, a alguns dizerem, né, que existem instâncias de sofrimento eternos, né, como algumas religiões falam, no sofrimento eterno, no inferno, no purgatório, e ambientes de paz, de harmonia. Vai depender de quê? Da conduta de cada um, de como nós nos conduzimos, certo? Então, podemos entender dessa forma, com um estado feliz ou infeliz do espírito, né, na erraticidade, em relação a esse estado dele, o estado de consciência, né? Porque
não existe, assim, propriamente falando, um lugar definido no espaço onde nós vamos ficar. Cada um vai Correto. ficar no seu local de acordo as suas escolhas, a sua própria vibração. O que é que difere um espírito de outro? É o grau de adiantamento dele. Porque nós somos regidos por uma lei natural chamada a lei da evolução. Tudo se movimenta. Nós evoluímos. Os mundos também evoluem. Nada é estático, né? Tudo está em movimento. O nosso próprio corpo, eu digo sempre, o nosso próprio corpo é um universo em miniatura. Existe um universo dentro da gente. Não é? As nossas células se movimentam cotidianamente. Elas nascem, crescem, né? Cumprem o seu ciclo e morrem. Nós estamos morrendo aos poucos, cotidianamente, sem perceber. O tempo não para. O tempo não para. Não é? Isso é tudo no universo. Não é? Então, nós podemos, com isso, entender as diversas categorias do mundo. Né? Então, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, e aqui também no Evangelho, ele tratando desse tema, ele faz uma distinção através da classificação, melhor dizendo, dos mundos. De acordo que a vibração de cada indivíduo que habita esses mundos. Porque o mundo por si só, ele tem a sua função, mas o que caracteriza ele ser um mundo superior ou inferior é compatível com os seus habitantes. Com o estado, a natureza de cada habitante, com o estado, né, de elevação ou de inferioridade de cada indivíduo, de cada espírito que habita aquele orbe. Né? Então, nós vivemos num mundo de próprias expiações. Mas será que é um mundo mais inferior que existe? Não, existem mundos mais inferiores ainda do que a Terra, os mundos primitivos. Esses mundos primitivos são aqueles que recebem as primeiras criaturas, nas primeiras encarnações. São seres ainda primitivos, que vivem nesse mundo ainda, e eles não têm ainda um sentimento desenvolvido. Não é? Eles ainda agem muito pelo instinto. O instinto de preservação da vida, da sobrevivência, de se alimentar, de procriar, etc. Então, ele vai mais pelo instinto da proteção do frio, do calor, etc. Né? Porque ele ainda não tem... Desculpe, e só um parêntese. Inclusive, ainda muito imaturo em relação ao processo espiritual e à divindade. Com certeza, porque ele ainda não tem o desenvolvimento necessário, a inteligência ainda não está suficientemente desenvolvida para ele perceber, né, essa necessidade do desenvolvimento e a ação dos sentimentos mais refinados, vamos dizer assim. Os sentimentos que levam o indivíduo. Tanto que, no mundo como o nosso, é um mundo de provas e expiações, ainda é um mundo inferior. Por que é um mundo inferior? Porque ainda aqui o mal predomina sobre o bem. O mal ainda impera aqui nesse mundo. Não é? E com isso, o que é que acontece? Nós passamos pelas essas misérias humanas, tem aí o sofrimento, a violência, não é? Os crimes que a gente não entende por que ocorre tanta miséria, tanta desgraça nesse mundo, e a gente fica, muitas vezes, sem entender, né? Às vezes a gente diz assim, como é que Deus permite, né,
Tem gente que diz assim, como é que Deus permite que essas coisas aconteçam? Porque as pessoas não entendem que Deus age em nossas vidas através de suas leis. Cabe a nós Cabe cumprir a a nós decidir. Por isso ele nos deu o quê? Uma coisa chamada o quê? Livre livre arbítrio. arbítrio. O poder de decisão. Nós temos a consciência do que é certo e do que é errado. Temos essa percepção. Porque as leis de Deus estão escritas onde? Nas nossas consciências. Não é? Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. Quando nós optamos pelo mal, porque ainda estamos no estado de inferioridade tal que deixamos nos direcionar pelos sentimentos mais inferiores. Sim, Que claro. sentimentos são esses? O orgulho, o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade. Então, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Tá? Então, A nós somos, às prepotência, vezes, hein? a prepotência. A prepotência, né? Então, nós somos, às vezes, guiados por esses sentimentos infelizes. E por isso, muitas vezes, nós ficamos muito tempo presos a esse orbe aqui. Por isso tem uma lei da gravidade, né, que nos prende aqui, nos mantém, enquanto encarnados, presos a esse orbe. E a gente não consegue sair dele, porque ainda estamos num estado tão grosseiro, essa matéria ainda tão grosseiro, que nós vivemos fincados aqui. E às vezes, quando desencarnamos, ainda ficamos na crosta terrestre, em instâncias de tratamento, né? De sofrimento, de amparo. Por isso que tem as chamadas colônias espirituais, que são instâncias onde o indivíduo vai aprender a viver num plano diferente do plano da Terra. Porque quando nós desencarnamos, nós já levamos daqui todos os vícios, todos os hábitos, os costumes, as necessidades, as mazelas, as necessidades. Por isso que a gente vê falar lá em nosso lar, aqui o espírito é preparado uma sopa. A gente tem, qual a necessidade que o espírito tem de se alimentar? Mas ele sai condicionado aqui a se alimentar. E do outro lado tem que ter algo, né, que se assemelhe, vamos dizer assim, um alimento, como tem a necessidade de ser. O espírito não precisa de transporte. Ele pensa que está no lugar, ele já está, ele se locomove com a velocidade do pensamento. Mas ele sai daqui condicionado em pegar transporte. Enquanto ele não descondicionar disso, ele vai ter necessidade de um transporte para se locomover. Aí tem o aerobus, né? Que tem lá em nosso lar, etc. Magno, licença, é muito bem colocado de sua parte, porque, na verdade, não dá um estalo simplesmente, aparecemos do outro lado e, como tal, temos plena consciência do nosso novo ou o verdadeiro estado de consciência e de vida da gente. Não. É gradativo o reencontro com o mundo espiritual. É interessante o que você colocou, muito oportuno. Então, é porque, às vezes, Edno, tem gente que tem a ideia de que o espírito, a pessoa quando desencarna, né, na linguagem trivial, quando a pessoa morre, que a pessoa já vai, se foi bom, já está à direita do Pai. E muitas vezes não é assim, não. Ou na maioria das vezes não é assim? Não é assim. Às vezes a gente pensa que ele está lá na direita do Pai, ele está à nossa direita, dentro de casa. Perfeito. Está indo para o trabalho, ele está convivendo porque ele é atraído para o ambiente onde ele viveu. Enquanto ele não se desapegar, ele vai continuar ali.
transitando. É, Magno, você vai me perdoar, mas vale a pena repetir o que você falou. De vez em quando eu gosto de anotar algumas frases muito inteligentes como essa sua. Enquanto a gente acha que ele está no lado direito do Pai, ele está no nosso lado direito, E nos né? influenciando para o bem e Intervindo para o mal. diretamente, perfeito, intervindo diretamente na Entendeu? nossa vida, na casa, É, né? Fantástico, é isso aí. porque ele só vai sair desse plano material chamado Terra, né? Quando ele melhorar a vibração dele, que puder passar para um mundo regenerador, ou um mundo de regeneração. Inclusive, a nossa Terra diz que está nesse processo. Mas para ela chegar a esse estado, é preciso que a humanidade também melhore, né, o seu estado, as suas vibrações, melhore a sua conduta moral, os seus sentimentos em relação um ao outro, porque é isso que denota a mudança de classificação dos mundos. É o estado daqueles que habitam. Colocaram duas observações. Uma é sobre a questão dos bens, do apego aos bens materiais, né, que só traz sofrimento. E Justamente. é verdade. E esse é um fator que traz muitos problemas, o apego aos bens materiais e também às pessoas, né? O apego pessoal e material. Porque na hora que você se liga muito, por exemplo, a esposa com o esposo, aquele apego muito forte, desencarna, mas fica ali, preso. Tem até aquele filme que passou uma vez naquela novela, Dona Flor e seus dois maridos, né? Porque mostrando que às vezes o decúbito foi, mas ele quer voltar. Pois é. E às vezes tem relatos, às vezes, de viúvas e viúvos, né? Que não conseguem se relacionar com facilidade porque há uma interferência, às vezes, grande daquele que partiu. Um apego. E apego aos bens materiais, o que deixou uma casa, um carro. E se alguém for usar aquele bem, ele interfere, causa problema. Tem muitos casos desses. Magno, estamos tocando aqui alguns foguetes, mas vamos lá. Vamos falar da nossa linguagem, da nossa vivência mediúnica no Centro Espírita Allan Kardec, Valença, Bahia. Magno, quantos exemplos nós tivemos de espíritos que ainda, né, se acham ou se achavam no direito vou repetir, no direito de exigir o bem material ou a posse da pessoa amada. Não é verdade? Isso é quase que rotineiro, né? Inclusive, tem casos até de família sofrer uma ação obsessiva séria e por muito tempo em razão de apego a bens materiais. Você viver numa posse, num lugar, e ali está sendo perseguido porque o proprietário anterior está ali exigindo que aquilo é dele. E as heranças? Herança. Tem um livro de Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade. Tem lá um caso desse, de um senhor que ele era muito simples, tinha um terrenozinho, e ele cuidava daquele terreno, das galinhas, as plantações, e sobrevivia daquilo ali. E ele ficou doente, e nessa doença ele não pôde honrar com os compromissos, inclusive da mercearia onde ele comprava. Ele desencarnou. E aí o credor, né, tomou posse. E lá o indivíduo que depois foi morar no lugar, uma casa totalmente bonita, bem edificada, e lá ficou
apareceu um indivíduo doente, uma doença que não tinha cura e estava num estado muito ruim. E ele tem um parentesco com Ivone Pereira, a grande média Ivone Pereira. E ela foi visitar. Chegou lá, como ela era uma média de desprendimento, ela saía, deslocava-se do corpo, fazia viagem astral, etc. Ela viu o cenário, o indivíduo, aquele indivíduo que era o antigo proprietário, estava ali, e achando que ali ainda era a casa dele. Na mente dele, né, no pensamento dele, ainda era aquela casa antiga, o terreno antigo, suas galinhas, suas criações, suas plantações, e ele influenciava na doença do indivíduo que estava com problema renal, que tinha uma doença física, mas que era acelerada, era aumentada pela ação energética daquele espírito que ainda estava ali como o proprietário daquela. Vamos chamar mesmo de obsessão, né? Era um tipo de obsessão, né? E aí, o que é que aconteceu? Para que aquele espírito saísse dali. Então, Ivone Pereira, como ela se desprendia, ela mesma, em espírito, foi dialogar com ele. Porque não podia chegar simplesmente e tirar, isso não resolve. A gente sabe que o espírito tem que sair por vontade própria, se conscientizar. Por isso que existe no tratamento a doutrinação, né? O sentido da doutrinação é modificar o sentimento do indivíduo para ele aceitar o erro e ele, por si só, abandonar aquela ideia fixa e ir embora. E seguir um novo caminho. Enquanto ele não entender isso, não adianta. Ele vai permanecer do ladinho. E aí o que é que ela saiu, dialogou, o que é que ela disse? Olha, você está doente. Aí negociou com ele. Aí eu fico aqui tomando conta dos seus negócios e você vai para o hospital para se tratar e tal. E aí convenceu que ele precisava ir para o hospital para se tratar e ele cedeu e foi afastado do lugar. Daí em diante, resolveu o problema e houve uma melhora do parente dela que estava ali naquela residência. Então, é uma forma de você ajudar aquele espírito que está passando por aquela dificuldade, né? Por aquela ideia fixa, e estava preso e revoltado porque tinham tomado aquilo que era dele. Perfeito. Mas, voltando à questão dos mundos, né? Que é o nosso tema principal, e a gente deu essa passeada nesse tema que tem a ver com a representação do nosso mundo, a realidade do nosso mundo, que é um mundo onde há muito sofrimento, né? Muita dor, porque é um mundo ainda inferior. É um mundo de provas e expiações, né? É o caso do nosso mundo, o nosso planeta Terra. Tem um mundo de regeneração, que aí já é um mundo de transição, não é um mundo ainda que o mal, ainda existe o mal, mas o bem e o mal, eles se equivalem. Não há mais aquele sofrimento, já está num processo de transição, aonde aquelas almas que estão no processo de melhora, eles vão ali se refazer, aprender a unir novas forças para transitar para um mundo melhor, ou chamados mundos felizes, né? Porque depois desses mundos intermediários, os mundos de regeneração, vem logo em seguida um mundo melhor, um mundo onde as almas já estão, onde não existe mais o mal. Existe, sim, o bem se sobrepondo sobre o mal. Então, é chamado mundos felizes porque não há o sofrimento, não há dor, não há essa miséria social que nós vivemos no nosso planeta, né? Onde, na verdade, o amor impera, né? É o lugar dos mundos felizes, chamados mundos felizes,
E esses mundos, já há um estado de desmaterialização do ser muito maior, né, do Muito que os maior. mundos felizes, né, do que os mundos de regeneração. Porque o mundo de regeneração ainda existe, o material ainda tem uma influência forte, né? Porque a matéria, ela, quanto maior densa, ela traz um transtorno maior para o espírito, no seu aprendizado. E quanto mais o espírito evolui, a matéria também evolui, se sutiliza, né? Ela melhora o seu estado. E eu peço permissão a você para fazer uma observação em relação ao momento que a gente está vivendo de transição, justamente pela ordem divina, que de vez em quando lança a mão dessas pandemias ou cataclismos, dizer assim, não é? Para justamente gradativamente o planeta já ir se modificando. Com certeza. E aí você vê que depois dos mundos, né, felizes, né, onde o espírito, né, já está num estado muito mais avançado, um estado melhor, né, tem uma vida toda, né, espiritual, toda espiritual, muito mais espiritual. A matéria quase que não tem influência nenhuma. Aí tem os mundos chamados os mundos superiores, né? É os mundos celestes, né? Os mundos Sim. celestes é aqueles onde habitam, né, os espíritos celestes, chamados espíritos divinos, ou mundos celestes ou divinos, né? Vamos dizer assim, aí todos que ali habitam vivem num estado de plena, né, felicidade, né? E essa classificação, ela não tem algo assim de definitivo, né? Porque o mundo, como há uma evolução constante, sempre está tendo modificações. E a natureza, a qualificação desse mundo é inerente também à natureza evolutiva dos seus habitantes. Correto. Então, por isso, assim, a questão da evolução, né? O processo evolutivo, ele é constante. Então, um dia nós vamos atingir a perfeição. Por isso Jesus diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mas será que a gente é capaz de atingir a perfeição divina? Se assemelhar a Deus? Se assemelhar a Deus, não. A gente tem a perfeição relativa, não é? Que a perfeição absoluta é de Deus. Deus é a perfeição absoluta, plena. Nós atingimos uma perfeição relativa. Chegamos lá no topo. Não é? Quem sabe um dia a gente conhecer a natureza íntima de Deus. Mas isso é uma caminhada, né, de quantos milênios, né? Era isso, viu, Magno, que eu ia falar, a gente dimensionar, temporizar essa questão, porque assim fica muito difícil, eu poderia dizer quase que infinito, a gente tentar definir um tempo para que isso aconteça. É muito relativo, muito lento, porque o tempo espiritual é totalmente diferente do nosso aqui, na nossa ainda visão limitada. Verdade, né? E outra coisa, é uma questão muito relativa. Eu olho bem, quando a gente está estudando determinados temas, e Herculano Pires tem um livro dele chamado O Espírito e o Tempo, né? Então, o tempo, como nós medimos aqui, é diferente
no plano espiritual. Um ano aqui para a gente não representa a mesma coisa no plano espiritual. Claro. Então, às vezes, passado, presente e futuro. Então, o futuro para a gente é aquilo que a gente não chegou ainda. Mas, muitas vezes, dentro desse período de tempo, o espírito já chegou lá. Já viu muitas coisas. Por isso que tem, às vezes, aquela questão da premonição, né? Alguém falar de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Antever o que vai acontecer. Né? Prever o futuro. Né? E é interessante, viu, Magno, sobre a questão do tempo, eu sempre me pergunto, o tempo é absoluto ou relativo? Por exemplo, o 1 minuto para mim talvez seja muito diferente do seu 1 minuto naquele estado que você está passando e no meu. Então, a mesma coisa, a visão espiritual de que cada um tem quando se vê no outro mundo. De como cada um aproveita, na verdade, a capacidade de exercitar o tempo conforme a sua maturidade. Com certeza. E isso é que muitas vezes, né, dificulta às vezes a nossa compreensão com relação a determinadas situações que ocorrem, né, nesse universo afora. Então, nós temos aqui que a destinação da Terra, causa das misérias humanas. Então, a causa das misérias humanas é justamente o estado que nós vivemos ainda. Enquanto nós não melhorarmos a nossa compreensão sobre o que nós somos, estamos fazendo aqui, não é por que sofremos. Nós nos revoltamos e às vezes nos revoltamos até contra Deus. Se alguém desencarna um filho de alguém, aí Deus tirou meu filho. Para que Deus ia tirar o filho de ninguém? Ah, foi o castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus não ofende ninguém, Deus não castiga, Deus não premia ninguém. Não é? Deus age em nossas vidas através de suas leis naturais. Nós nos castigamos, nós nos premiamos da maneira com que nós convivemos, da maneira como nós agimos, da maneira como nós lidamos com os nossos sentimentos. Perfeito. Quando nós vibramos bem, quando nós estamos em harmonia com o bem, fazendo sempre coisas boas, né? Agindo, ajudando o próximo, servindo. Então, isso nós recebemos em energias positivas. Então, isso nos traz força, nos traz paz interior, nos traz paciência, tranquilidade. Né? Então, e até um estado de felicidade. Mas na hora que nós vivemos praticando mal, fazendo coisas ruins, o que é que vai sobrar para a gente? Coisas sofrimento, ruins. Dor. Porque diz assim, todo mal que nós praticamos, nós estamos criando aí um débito contra a lei de Deus, que nós vamos ter que saldar um dia. Se é pelo amor ou pela dor, vai depender de cada Magno, parece que nós o áudio escolhemos. deu uma desaparecida. Eu não estou ouvindo. O áudio. Ouviu agora? Eu não estou ouvindo. Está ouvindo agora? Vamos fazer o seguinte, você sai e retorna, porque aí com certeza a conexão... Ok. Tudo bem. Magno saiu por algum problema técnico de internet, de sinal, mas enquanto ele não retorna, é o que a gente estava conversando justamente sobre a questão do sentimento em relação a que cada espírito tem conforme a sua
natureza. Pronto, Magno agora está voltando. Helene, eu não estava ouvindo. E aí, tá ouvindo? Agora a Lene está dizendo aqui que ela está ouvindo normal, mas para mim o som não estava chegando. E aí, agora, tá me ouvindo? Normal, legal. Beleza. Então, vamos continuar, né? Vamos lá. Então, com relação a... É um ruído diferente aí, alguma coisa. Aqui agora está chegando puro e limpo. Puro e limpo, né? Tá. Então, é preciso considerar que sobre a Terra não se vê humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. O que é a população da Terra perto da população total dos mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação de um grande império. O que é que ele quer dizer com isso? Que a Terra é uma parte, é uma pequena parte dessa população universal. Então, nós vivemos aqui, e se a Terra é um lugar de provas e expiações, porque nós que habitamos aqui somos uma humanidade, né? Ou uma população doente, de seres que necessitam de trabalhar para se revigorar. Por isso que a Terra é considerada ao mesmo tempo uma prisão, um hospital, não é? O cárcere do espírito enquanto encarnado. Entendeu? Porque aqui é um lugar que os seres que vêm aqui são doentes. Doentes no sentido que necessitam de reparar os seus erros, de consertar o que fez de errado. É por isso que aqui há muito sofrimento, há muita dor. E a gente tem que ter essa compreensão que para melhorar tudo isso depende de quem? De cada um de nós. Então, se nós ainda estamos no estado que é necessário estar vivendo nesse mundo, então nós vamos ter que ficar aqui até nos conscientizarmos que precisamos mudar e mudar para melhor. Mas mudar o quê? As nossas atitudes e principalmente os nossos sentimentos em relação ao nosso próximo. Desenvolver a afetividade, não é? O respeito ao próximo, o respeito às diferenças. Hoje se fala muito o respeito ao meio ambiente, aos animais. E isso é um trabalho que nós vamos exercitando e melhorando e construindo um ambiente melhor e mais sadio para a gente viver. E aqui só vai... Como você falou há pouco instante, a pandemia que nós estamos passando era para nos tornar seres melhores. Aprender a viver em família, que a gente vive distanciados da família. Então, nos voltamos para ficar juntos de novo. E às vezes a gente percebeu que os pais não estavam tolerando os próprios filhos. Os casais não estavam se tolerando. Não é? Quantos conflitos aconteceram? E às vezes a gente nem sabe. Não é? E às vezes são essas questões que mostram ainda a realidade que nós vivemos. O egoísmo, a violência, a falta de amor ao próximo. Aquele ensinamento de Jesus. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Faz o bem. E a gente sem olhar ainda fica, né, patinando, sem rumo. Às vezes nós vivemos aqui ainda sem rumo, sem uma ideia formada
para onde é que nós vamos? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Lênio colocou, viu, Magno? Lênio colocou, a lição não foi entendida por muitos. Não foi. E não vai ser entendida por muito tempo. Perfeito, porque nós isso ainda aí. não temos essa capacidade de entender, não é, que o processo desse é um processo que é para trazer uma nova forma de vida entre as pessoas, mais cuidados, mais respeito, olhar o outro que está sofrendo. Não é? Ô Magno, E aí, me perdoe 10 segundos. Lene, quando a gente fala por muitos, a gente pode nos incluir, porque nós caímos diariamente. Não é, Magno? Porque às vezes as pessoas observam a gente aqui conversando, batendo um papo, que tem uma dimensão que pode estar no Japão daqui a um minuto, tudo isso. Ah, eles são seres perfeitos? Não. Quantas vezes nós caímos durante o dia? Hein, Magno? Oi. É verdade? Verdade. Pois é. Essa é a realidade, né? Porque, por exemplo, a situação moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que habitam. Então não existe. O que é que espanta mais? A questão da natureza moral da nossa humanidade terrestre. Então nós às vezes nos questionamos, será que os homens não aprendem? Nós vimos aí recursos, mais recursos para cuidar dos doentes. E quantos desvios ocorreram? Né? Ocorreram e ocorrem. E ocorre ainda. E vão ocorrer. E vão ocorrer. Infelizmente. Entendeu? E aí ele diz assim, é aquela história, né? Diz que a tartaruga ia atravessar o rio, aí vem um escorpião e pede uma carona. Ela disse, não vou lhe levar, não. Porque senão você vai me picar e eu vou morrer. Ela disse, mas se você morrer, eu também vou morrer. Ela disse, então, vamos. Chegou no caminho, ela ferroou a tartaruga. Mas eu vou morrer, você também vai morrer. O que é que eu posso fazer? Está na minha natureza. É da minha natureza, é isso. É da minha natureza. Né? Então, às vezes, nós temos ainda a nossa natureza ruim. Ainda somos capazes de praticar coisas ruins. E, às vezes, sem perceber. Não é? E quando a gente se dá conta, já aconteceu. Quantas pessoas ficam se martirizando? Eu errei. É porque tem aquelas religiões, né, que a gente sabe, que tem o sacerdote que perdoa, né, os pecados. São os agentes de Deus aqui na Terra para perdoar. Aí você vai lá e tal, se confessa, aí ele diz, bom, você vai rezar quantas Ave Maria, Pai Nosso, e seus pecados estão perdoados. E aí você, ok. Ali você acha que já está livre. Mas quando se vê do outro lado, no umbral, e aí? E aí se revolta. Fui enganado, agora é tarde. Né? E vai buscar a resposta. E se não tiver cuidado, aí é que a gente volta a falar da questão mediúnica. Ele vai cobrar. Vai cobrar. Né? E a gente sabe disso. Quem convive com essas questões direto, né? Então, nós vivemos num mundo muito, muito difícil ainda, né? A gente precisa aprender muito, porque a vida, né, no planeta é uma vida ainda difícil em razão da nossa natureza. Enquanto nós não melhorarmos o nosso posicionamento, enquanto nós não melhorarmos as nossas atitudes, nós não vamos melhorar as vibrações desse planeta.
Como é que a gente quer um planeta melhor se a gente não ajuda? Se a gente não faz a parte que nos compete fazer? Não é? E como o tempo passa tão rápido, Magno. Já? Ah, Magno. A Voou. gente, desde 94 em Valença, a gente labuta com a doutrina espírita e como passa muito rápido, lembra? E ainda continuamos labutando e parece que as pessoas não aprendem, não é? É. Porque as pessoas ficam assim, naquela ideia de que quer resolver os seus problemas. Então chega no centro com um problema e acha que o centro vai dar jeito e resolver aquele problema e ela vai sair dali livre. Aí quando a gente diz assim, olha, você tem que fazer a sua reforma íntima. Mude os seus sentimentos, a sua forma de ver as coisas. O esforço é seu. Eu não posso fazer aquilo que é um trabalho seu. Claro. Então, as pessoas não gostam. Então, elas não entendem que elas querem a fórmula pronta. Alguém que resolva o problema dela. Alguém que ore por ela. Alguém que ajude ela a resolver o problema de relacionamento. O problema do negócio que não está indo bem. Da sua saúde física, mental que não está. Dos seus relacionamentos íntimos. E aí fica difícil, né? Quando é algo que é pessoal, quem tem que cuidar é você. Não adianta você delegar ao outro aquilo que é papel seu. Entendeu? Muito bom. Mas hoje nós temos aí religião de todo tipo, né? Que oferece o prato pronto, a receita pronta, né? E Jesus, coitado, que se vire para resolver os problemas de todo mundo, né? Cuidar de todo mundo, de cuidar, além das tarefas dele como governador espiritual desse planeta, ele está aí para cuidar de todos nós, né? Mas é preciso que a gente também faça a nossa parte, porque ele sozinho não consegue resolver, não. Se a gente não quiser mudar, nem esse mundo vai melhorar. Não é agora ainda. Outros problemas virão, né? Outros testes. E quem busca os atalhos, com certeza, torna os caminhos mais longos. É isso. Não é verdade? Magno, a gente tem que... Desculpe lhe interromper, mas eu tenho uma dolorosa notícia de que só faltam 6 minutos e meio. Infelizmente. Mas passou rápido, né? Não, olha a questão do tempo. O tempo muito voou, rápido. Né? Pois o tempo voou rápido mesmo. Eu queria apenas, não sei se é possível aqui, mas se der tempo ainda, no final desse capítulo, tem uma mensagem. Não, peraí, nós vamos fazer um acordo. Caso o Instagram interrompa, a gente entra de novo só para você concluir, ok? Topa? Não, mas não é só um parágrafo, eu acho que dá. É uma mensagem de Santo Agostinho sobre a progressão dos mundos, né? Então ele diz: a Terra, segundo essa lei, né, a lei natural, esteve materialmente e moralmente num estado inferior ao que está hoje. E atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado,
ela atingiu um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Então, Santo Agostinho diz isso aqui, uma mensagem dele sobre a progressão dos mundos, né? Isso em Paris, 1862. Então, a nossa Terra já foi um planeta mais inferior, um mundo primitivo, hoje está em provas e expiação, e vai avançar naturalmente para o mundo de regeneração. E aqueles que não acompanharem o progresso do nosso planeta, vai, né, ficar no planeta compatível com as suas vibrações. Uma coisa é certa, como a fila anda, eu e você estaremos lá em cima acompanhando tudo isso. Será? Ou aqui com certeza, sofrendo as consequências ainda, né? Porque se a gente assim, não adiantar agora o passo, a gente vai voltar para recomeçar. Mas um momento a gente vai passar lá em cima, isso a gente vai. Aquele momento da erraticidade natural, aprendendo, se a gente tiver algum merecimento, né? Se a gente fez alguma coisa útil, se a gente fez alguma coisa útil aqui, quando chegar do outro lado, e alguém diz assim, não, vou cuidar de você aqui, você vai aprender mais um pouquinho, na próxima você volta melhor, não é? Ou não, é isso, né? aí. E o nosso objetivo é sempre caminhar para frente, né? É melhorar. Eu acredito, eu acredito que com certeza estejamos juntos, porque eu digo sempre o seguinte, não estamos aqui à toa, nós não nos reencontramos à toa, não só eu e você, mas todos aqueles afins com a doutrina espírita que vivem no nosso círculo de amizade, de convivência, até mesmo independente da família, dos laços familiares. Com certeza. Não é? E aí a gente olha para esse universo todo aí, né? E assim, a Terra é um planeta pequeno, só na nossa galáxia, que é a menor de todas, imagine as outras maiores. A ciência cada vez mais chegando lá longe. E muito, a ciência hoje está confirmando muitas coisas que os espíritos disseram a Kardec lá atrás, né? Em 1848, 1857, etc. Quando foi lançado o Livro dos Espíritos, muitas coisas já tinham sido ditas. Então, os espíritos estão lá, né? Desde aquela época, dizendo a Terra é um pequeno planeta nesse universo, né? E girando aí por leis naturais. O encerramento é seu, tá? Me permita mais uma vez agradecer, como sempre, gratidão, gratidão e gratidão. Você é uma pessoa que mora no meu coração, é uma pessoa que eu tenho extrema confiança no seu conteúdo, na sua capacidade de passar, inclusive na seriedade que você tem em relação ao conteúdo da doutrina espírita e da prática mediúnica, para quem não sabe. É importante que se diga. Então, assim, Magno, eu me sinto muito à vontade com você e feliz com você aqui. Obrigado aí pela oportunidade, né? E que possamos entender que esse mundo que nós vivemos, né, é compatível ainda com o nosso estado. Então, que a gente possa melhorar, que a gente possa crescer, melhorar os nossos sentimentos, a nossa postura mental. E tudo isso tem a ver com as vibrações, né? Como nós vivemos a nossa vida, isso é que representa quem somos nós, né? Então, nós temos que, a exemplo de Jesus, viver e exemplificar, né? Dar exemplo da nossa postura mental, do nosso respeito ao próximo, da nossa vontade de servir, de construir um mundo melhor para se viver. E aí cabe a cada um seguir o caminho que é melhor lhe aprover, que o melhor
lhe traga benefícios, né? Então, que Deus nos Ok. abençoe